os dados, entrevistas, uma vez lá na TV Brasil, e outros levantamentos que eu fiz, eu resolvi mudar de foco e agora a pesquisa está voltada para um produtor audiovisual independente, de forma geral, e a TV Brasil torna-se, portanto, um dos elos onde o produtor audiovisual independente pode veicular a sua produção. E que formas de parcerias, coproduções são realizadas. Explicado isso, eu também acrescento, que acho que é onde se torna mais instigante para esse seminário, e também casou com a reflexão que eu estava fazendo a respeito do marco teórico, metodológico, epistemológico que eu deveria seguir. Eu estava um pouco confusa, talvez ainda esteja, mas eu me identifiquei muito, embora que um pouco tardiamente, assim, em relação, se eu tivesse atentado para isso antes, a pesquisa já estaria em outro nível. Mas o aporte teórico que eu utilizo atualmente, e não largarei, é a economia política da comunicação, com esse olhar que tem voltado na união do mercado, dos bens de produção, do consumo, dos valores simbólicos e das disputas de poder, espaço, poder. Então, isso tem instigado muito. Esse seminário tendo a participação de vocês da Unicinos, é bem significativo. Não percebi ninguém que esteja apresentando esse trabalho ainda com a economia política da comunicação, acho que porque não é o grupo, o foco do grupo de pesquisa que está envolvido nesse evento, mas eu vejo que eu tenho percebido que autores que eu vou usar, que eu estou usando, aliás, trabalhos foram feitos recentemente, de 2008, 9, 10, 11 para cá, dentro da Unicinos, com Valério Brito, parceria, aí já ampliando mais, com o César Bolanho. O Brito, para quem não sabe, aqui faleceu ano passado, faz um ano. Eu, sinceramente, muitas vezes fico lastimando, por vocês que são amigos deles, mas eu fico também pensando, meu Deus, eu queria ter conhecido ele antes, eu queria ter conversado, eu queria conversar com ele agora, porque o foco da pesquisa dele, o olhar que ele dedica à televisão, aos meios de comunicação, ele, César Bolanho, principalmente, me interessam demais. Então, essas relações que pesquisam as relações sociais, pautadas no poder, na produção, distribuição e consumo, com um olhar crítico, a questão metodológica, eu tenho pensado muito, tentado me desprender até de uma certa militância, porque eu também sou produtora audiovisual e eu percebi que há muitos autores e pesquisadores da economia política da comunicação, eles são muito envolvidos com os seus objetos, Então, eu, como comunicador e como pesquisadora de comunicação, eu pretendo e tento, não é fácil, mas esse esforço é altamente necessário para dar um ar de ciência, comparativos, para que seja considerada uma contribuição metodológica, em comunicação.
que, principalmente, a comunicação não dá para ser... Ela está centrada, aliás, não é aquela, ela está centrada na sociedade, né, juntamente com a economia, com a política, e principalmente, já observando especificamente, por isso que é a economia, política de comunicação, observando especificamente os meios de comunicação, no meu caso, a televisão e o produtor audiovisual independente. A exceção desse produtor audiovisual independente, já pulando para a lei, que é o título também do título do trabalho, ela foi observada, e aí, ela foi observada como um marco, ela é a lei 2.485 de 2011, e em leituras recentes, né, justamente dos autores e dos trabalhos dos grupos de pesquisa deles, que eu citei agora há pouco tempo, eu percebi que algumas coisas que eles alertavam recentemente, em 2009, 2008, em textos, vários textos, 2008, 2009, essa lei 2.485, ela veio justamente para refazer, aliás, uma tentativa de fechar uma lacuna desses casos, por exemplo, e especificamente a inserção da produção audiovisual independente no mercado de TV, especificamente da TV a cabo. Então, eu pude observar, eu já estou tentando concluir, é que a lei, aliás, os estudos da economia política de comunicação, a que se pretende, né, tem uma atuação muito forte na sociedade, nessa observação, levando em conta essas estratégias de observação, a economia, a política, a comunicação, e os trabalhos têm contribuições muito grandes para a sociedade, né? Eu tenho um certo cuidado, né? Porque assim, eu sinto muita necessidade, mas terminei ampliando, mas eu senti a necessidade e acho importante a gente pesquisar situações locais. Produtor visual independente no Rio Grande do Norte, mas aí, diante de certas aberturas, principalmente diante das leis, né, de editais, aí eu comecei a ampliar e por enquanto, vou me manter nele. Técnicas que eu uso, né, são observações através, eu me utilizo muito da lei de acesso à informação, me utilizo demais, observando a Ancine, perguntando, fazendo consultas, a própria TV Brasil. Muitas coisas estão lá, não preciso nem fazer consultas assim, oficiais, muitas coisas estão expressas, relatórios do BNDES, que investimentos são feitos. E, para concluir, esse caso específico da lei, que é o que eu desenvolvo também no artigo, houve um embate muito grande com a Sky e a Ancine na época de implementação dessa lei. Então, esse embate foi aberto, toda a sociedade, ou quem tinha atenção para isso, né? Quem era produtor visual já estava sabendo, e viu, percebeu. Né? Então, esse olhar me interessa demais e é isso que eu tenho pesquisado aqui no PPGene, Estudos da Mídia. E, para concluir, eu vejo que há uma diferença entre cidadãos e consumidores e que essas lacunas são muito difíceis de serem preenchidas, né, de serem superadas, principalmente
exatamente país, numa economia capitalista, aliás, e neoliberal. Então não tem como a gente não discutir capitalismo, neoliberal, democracia. Não tem, simplesmente eu não consigo dizer isso. É isso.